Salmo 119, de 129 a 131, o texto bíblico nos diz assim: Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, maravilha é poder estar no dia do Senhor reunido, ó Deus, com a tua igreja, com o povo que se chama pelo teu nome, a fim de exaltar, ó Deus, a tua majestade. Maravilha é saber, ó Deus, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nossa justificação, e hoje, ó Deus, assentado à destra do Pai, é a razão de sermos aceitos em nossa adoração. Agradecemos porque ao abrir a tua palavra, podemos ter plena certeza de que o nosso profeta, o Senhor Jesus Cristo, falará ao nosso coração, e essa é a nossa expectativa mais uma vez nesta manhã, pois carecemos de ouvir a tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, por ser o Criador, Deus pode exigir obediência de todos os homens, sem precisar dar a eles as razões pelas quais eles devem obedecer. Nossa doutrina expressa ali nos símbolos de fé de Westminster, quando trata do pacto, mostra exatamente isso. A distância entre Deus e os homens, ela é tão grande, que os homens, ainda que devam obediência a Deus por ser o Criador, eles não podem receber bênçãos da parte de Deus por causa dessa obediência. E para abençoar então os homens, Deus decidiu livremente estabelecer um pacto, uma aliança, para que em obediência à aliança estes homens então pudessem fruir de Deus as bênçãos. A ideia então é essa: Deus não precisa dar razões para que os homens o obedeçam. Servos obedecem a seus senhores, que não precisam explicar a eles aquilo que estão ordenando. Eles obedecem porque são servos, e é simples assim. Entretanto, quando você olha para João, o Evangelho conforme João, você tem ali Jesus afirmando aos seus discípulos que os trataria como amigos. Não que esta relação de servo e senhor fosse desaparecer. O que Jesus então está explicando ali é que a razão de tratar os seus discípulos como amigos é a seguinte: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Então ele vai dizer aos seus discípulos: tudo quanto ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Como amigos do Senhor, os discípulos então sabiam os porquês, as razões de terem de se submeter à lei do Senhor, e Deus faz isso. Deus dá aos seus servos não apenas ordens, mas Ele explica razões pelas quais eles devem obedecê-lo. No sermão anterior, você aprendeu que precisa ansiar por entender a palavra de Deus. O texto que nós lemos hoje, os 3 primeiros versículos desta 17ª estrofe do Salmo 119, e nessa 17ª estrofe, todos os versículos serão iniciados com a letra P, que é a equivalente ao nosso P mesmo aqui em português. Eles nos ajudam a perceber um pouco mais. Veja o que o salmista está dizendo aí no verso 131. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. A ideia de anelar aqui é ansiar, desejar. Ele está dizendo: eu abro a boca e desejo os teus mandamentos. Que figura estranha parece essa, né? Como é que você abre a boca e recebe os mandamentos? Na verdade,
a comparação aqui é a mesma do Salmo 42. Dá uma olhada aí no Salmo 42, só que lá ele nomeia o animal a qual ele está se comparando. Salmo 42, verso 1, você tem assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A comparação então é com esse animal que ofegante suspira, ele deseja água, ele está sedento. É por isso que ele abre a boca então e aspira água. Então ele está dizendo: da mesma forma eu abro a boca e aspiro, porque eu anseio pelos teus mandamentos. É dessa forma que você precisa desejar os mandamentos. E os dois primeiros versículos aqui dessa estrofe trazem as razões para isso, e eles mostram por que você deve desejar os mandamentos. Por que é que você precisa desejar os mandamentos? No versículo 129, a razão apresentada é porque eles são maravilhosos. Veja o que diz o texto: admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Maravilhoso é um dos sentidos da palavra que está traduzida aí na sua Bíblia por admirável. Você poderia muito bem ler o texto da seguinte forma: maravilhosos são os teus testemunhos. E essa palavra que aparece aqui, maravilhoso, admirável, ela é uma palavra usada na Escritura exclusivamente para ações do próprio Deus. Essa palavra enfatiza aquilo que não pode ser produzido pelo esforço humano. Essa palavra então aponta para aquilo que nós conhecemos como milagre. Milagre é algo que o homem não pode fazer, não pode produzir. É esse o sentido dessa palavra, e ela aparece em alguns outros lugares da Escritura. Por exemplo, lá no Cântico de Moisés, no Êxodo capítulo 15, Moisés no seu cântico pergunta assim: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? É essa palavra que está aparecendo lá no Salmo. O Senhor é aquele que opera prodígios e milagres. Lembre-se que Moisés, em seu cântico, ele tem como pano de fundo tudo aquilo que Deus fez no Egito, certo? Lá no Salmo 78, verso 12, Asaf então lembra o povo de Deus exatamente aquilo que Deus fez lá no Egito. Então ele fala assim no versículo 12: prodígios, e essa palavra que é traduzida por prodígio literalmente é maravilhas. Maravilhas fez na presença de seus pais na terra do Egito. Você se lembra algumas delas? Por exemplo, os milagres efetuados por Moisés e Arão, o cajado que era lançado na terra e se transformava em uma serpente. É isso que Asaf então está fazendo menção aqui quando ele diz: olha, o Senhor fez maravilhas na presença de Faraó. E eu quero citar mais uma passagem apenas, onde esta palavra que está traduzida no Salmo por admiráveis são os teus testemunhos, mais um exemplo de como ela aparece no Antigo Testamento, e está lá no livro de Isaías. Quando Isaías profetiza acerca do Messias que virá, e ele então menciona alguns dos títulos deste Messias. Um dos títulos mencionados é que este menino que nascerá é o maravilhoso conselheiro. Todas essas ocorrências dessas palavras são a mesma palavra que está aqui no Salmo 119, traduzido por admirável. E é por isso que eu disse que essa palavra é usada exclusivamente para Deus e para aquilo que o Senhor opera. Ou seja,
Os mandamentos de Deus, que o salmista está dizendo aqui que são admiráveis, estes mandamentos são maravilhosos, porque o próprio Deus que se revela por meio dos mandamentos é um Deus maravilhoso. Cristo é maravilhoso, Ele é o maravilhoso conselheiro, e essa é a maior razão para você desejar os mandamentos, almejar os mandamentos. Quando você abre então a sua Bíblia que você tem em suas mãos, você tem nada menos do que a maravilhosa palavra de um conselheiro maravilhoso. É isso que você tem em suas mãos e que às vezes deixa largado no canto da sala ou dentro da gaveta. Conselhos maravilhosos de um maravilhoso conselheiro. É dessa forma que você olha para a Escritura. É com esta convicção. Veja, o salmista está dizendo: eu estou ansiando, eu estou anelando, como a corça suspira pela água, eu suspiro por esta palavra maravilhosa. É assim que você olha para a Escritura? Eu não sei quantos lembram aqui, quando eu era criança, eu acho, talvez adolescente, eu sempre gostei muito de propagandas. Tinha uma propaganda de um refrigerante que nem existe mais, um refrigerante de limão, Tim. A propaganda da Tim aparecia um deserto, um grande deserto, e vinha então um cowboy caminhando pelo deserto, e um sol rachando então ali na cabeça daquele cowboy, e ele então entrava num salão, e chegava no balcão, suando, e a câmera focava assim, e o sol escorria, e aí então ele batia no balcão e dizia: batata frita, e enchia de sal, e começava então a comer aquela batata, e você ficava agoniado na frente da televisão com aquele negócio, e enquanto ele mastigava aquela batata frita, o suor escorria pelo seu rosto, e então vinha o grande slogan: provoque a sede até não aguentar mais, aí acabe com ela, com Tim. A ideia é que o refrigerante era tão refrescante que não tinha sede que pudesse resistir diante dele. Pois bem, você vive em sua vida muitos momentos adversos. Você enfrenta provações, você enfrenta lutas que por vezes parecem que estão fazendo a sua alma secar. Parece que não há mais vigor. De fato, a alma parece estar muito seca. Nesse momento você precisa lembrar do refrigério que você tem na Escritura. Do mesmo jeito que a corça que corria e ansiava pela água, você precisa recorrer a essa palavra nos seus momentos de sede, quando a sua alma está, como nós cantamos muitas vezes, sequiosa. Não é assim que nós cantamos? Quando a alma sequiosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Quando a alma está nesse estado, é a palavra de Deus que traz então o frescor. E quando você não busca a Escritura, quando você tenta outros meios a fim de matar a sede espiritual, o resultado? Mais sede. O resultado é daquele cowboy que entra com sede e come batata frita. A sede aumenta. Ou como muitas vezes eu tenho falado aqui, o resultado é quando você está com sede e toma água salgada. Quanto mais bebe, mais a sua sede então vem. E a consciência que este homem tem, que o salmista tem sobre isso, que ele só tem uma ação a tomar então desta palavra que é maravilhosa, diante dessa palavra que é maravilhosa. Veja o que ele está dizendo: admiráveis ou maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Por causa disso, por saber o que são os seus mandamentos, a minha alma os guarda.
Você recorre à maravilhosa palavra em suas aflições, e quando você toma conhecimento do conselho de Cristo, você precisa colocá-lo em prática. A Bíblia não é um livro com frases bonitinhas, que você olha, cita lá na sua rede social e deixa de lado e vai viver a sua vida. Não, são palavras que precisam estar no coração, a fim de que você não peque contra Deus. São palavras que irão alimentar a sua alma. E você precisa ter muito cuidado, porque este mundo oferece muitas fontes de conselho, muitas fontes de pretensa sabedoria, querendo convencer a você de que a Escritura não é suficiente para que você lide com os seus problemas. Você precisa de algo mais. O problema é que quando você vai buscar este algo mais, você descobre no fim das contas que a sua alma está cada vez mais sedenta, porque esta sabedoria deste mundo que pretensamente aconselha homens não traz um redentor, não aponta para alguém que cancela pecados, porque os cravou na cruz do Calvário. Só a maravilhosa palavra de Deus irá fazer isso. Então rejeite esse tipo de conselho deste mundo, tendo em mente que os mandamentos procedem de um Deus que faz maravilhas, que faz milagres. O maior deles, tornar um coração de pedra em um coração de carne, uma alma seca em uma alma agora que tem vida, e que segundo Jesus tem agora em si um rio que jorra, que flui para a vida eterna. É por isso que Tiago afirma na sua carta que os crentes foram gerados pela palavra da verdade, palavra que continua agora mudando a vida do crente. Ela já foi usada por Deus para gerar uma vida, e agora ela é usada por Deus para que esta vida seja cada dia mais parecida com a vida do Redentor, do Senhor Jesus Cristo. É por isso que ao orar, o seu sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, pediu ao Pai que santificasse a você por meio da verdade, e que a verdade era a sua palavra. É por isso que você anseia pela Escritura. É por isso que você, como a corça suspira pelas águas, precisa suspirar pela palavra, pela maravilhosa palavra de Deus. Essa é a primeira razão apresentada aqui no Salmo, mas há uma segunda razão, que está no verso 130. Você precisa, ou você deve desejar os mandamentos, porque eles dão direção, eles dão direcionamento. Veja o verso 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Revelação, palavra que aparece aqui e traduzida por revelação, literalmente significa abertura. Então ele está dizendo literalmente: olha, a abertura das tuas palavras esclarece. Por que ele usa essa palavra? Imagine um cômodo escuro, um quarto escuro, e no meio de toda essa escuridão, quando você vê uma fresta de luz, como se uma porta estivesse abrindo, você agora não está mais desnorteado, porque num cômodo escuro você não sabe que lado é qual lado, você está perdido. Mas se você vê um facho de luz, um feixe de luz, como se uma porta abrisse ou uma janela estivesse abrindo, você sabe que agora você tem um ponto de referência, você tem um sinal a seguir. E essa é a ideia aqui de Deus dar ao homem uma abertura por meio de sua palavra. Não é sem razão então que Davi, ao escrever o Salmo de número 19, ele afirma que o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Nós cantamos há pouco isso aqui. O mandamento ilumina os olhos. E o próprio salmista aqui no Salmo 119 já usou uma figura parecida neste salmo. Ele diz que a palavra
é a lâmpada para o seu pé, a luz para o seu caminho. E agora ele então está dizendo que esta abertura da palavra, ou a revelação da palavra, ela esclarece e dá entendimento ao simples. Um dos sentidos dessa palavra que ele usa aqui, simples, é tolo. Alguém que não tem entendimento algum, alguém que não tem conhecimento. E veja, tolo é o estado de todos aqueles que estão em trevas, ainda que queiram se passar de entendidos e inteligentes. Eles são tolos. Aqueles que rejeitam a palavra de Deus e que estabelecem a sua própria verdade, sempre estarão nessa categoria de tolos. Pessoas que não têm o mínimo discernimento espiritual, pessoas que, como diz Paulo, não podem compreender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que este homem então está falando é que a palavra de Deus, ou por meio da palavra de Deus, ele traz luz, e até mesmo os tolos podem adquirir conhecimento. Os tolos então são estes que estão neste quarto escuro, nesse mundo em trevas, e eles precisam ver a luz, eles precisam deste ponto de referência. Lembre aqui novamente do Salmo 19, Davi diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos tolos. É a palavra de Deus que tira o homem deste estado de tolice espiritual e traz o homem ao pleno discernimento, porque Deus revela a ele a sua vontade. No escuro você não tem ideia de qual caminho seguir. A gente foi recentemente um grupo aqui da igreja ali nas Três Ilhas, e aí eu falei que chegando ali eu tive muitas memórias lá de trás, da minha adolescência. Você tem muitas trilhas bem pequenininhas, bem curtinhas assim na ilha, e só dá para passar de um em um. E aí a gente acampava nessa ilha, e à noite a gente gostava de sair com as lanternas, os meninos fazendo exploração. E aí vinha as primas atrás querendo entrar na brincadeira e a gente não queria deixar, então a gente vinha com a lanterna pela trilha. De repente a gente corria e apagava a lanterna, e era uma gritaria, e era gente caindo para o meio dos matos, e começava os sapinhos, as perereca, gritar lá no meio do mato, e elas ficavam desesperadas, porque antes você tinha direção, antes você tinha luz, agora você está no meio do mato e cadê a trilha? É assim que se encontram os homens deste mundo. Eles estão perdidos, eles não têm ideia do caminho em que eles devem andar. A revelação, a luz da palavra do Senhor é que vai então lhes dar direcionamento, porque sem luz o homem permanecerá em sua tolice. O homem permanecerá achando que é muito sábio, enquanto na verdade é tolo. Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 1. Somente com a luz da palavra, pela operação do Espírito de Deus, é que haverá então verdadeira sabedoria. As circunstâncias da vida, meus irmãos, quando muito duras, elas levam muitos crentes a um estado quase como destes homens deste mundo, porque eles se esquecem da palavra, e eles ficam quase que sem enxergar, quase que sem entender e discernir como viver e como agradar a Deus. É por isso que você tem que ter em mente bem claramente o que o salmista está dizendo aqui. Você precisa lembrar que na Escritura, que na palavra de Deus, o Senhor concedeu a você por graça, direção.
Você não precisa estar perdido. Você não precisa estar tateando. Você tem uma direção certa e verdadeira dada pelo Senhor. Então, quando você está em conflito com a sua esposa, com o seu marido, quando você está em conflito com os seus filhos, quando os familiares estão brigando, quando irmãos da mesma igreja não conseguem se entender, você pode optar pelo caminho escuro que esse mundo nos dá, desse caminho de trevas que este mundo oferece, que é ignorar. Não é assim que muitas vezes os crentes agem? O conflito acontece, o marido ignora a esposa, ele passa aí uma semana sem falar com a sua esposa, a esposa passa uma semana sem falar com o seu marido. Filhos falam com pais aquilo que é o essencial para eles. Não dão um bom dia, não dão uma boa noite, não querem participar dos momentos de culto. Irmãos da igreja são escanteados, eu não preciso lidar com ele. Este é o caminho que este mundo traça. Não está bom para você, afaste-se deste lado, abandone. Este é o caminho das trevas, de homens que estão perdidos e que não sabem como agir em momentos de conflito. A palavra de Deus traça um caminho melhor, por vezes mais difícil, mas melhor porque é um caminho que glorifica a Deus, que é o caminho de resolver o problema, de sentar com o irmão, de colocar tudo às claras, de pedir perdão, de ser perdoado, de oferecer perdão. Esse é o caminho da Escritura. Mas por vezes os crentes estão escolhendo o caminho que é proposto por este mundo. Se você não olhar para a luz da palavra de Deus, possivelmente você vai tomar um caminho de trevas, que aparentemente está levando você para longe do problema, mas que no final vai deixar você em um local escuro e perdido. Quando você chegar lá no local onde você diz, agora eu não tenho mais problema, você também não sabe como sair dali, porque este caminho leva você para longe de Deus, leva você para longe da comunhão do Senhor, na comunhão da igreja. Rejeite o caminho deste mundo, tome o caminho da Escritura, esse caminho cheio de luz. Veja, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele exorta os crentes de uma forma bastante interessante. Dê uma olhada lá, Filipenses capítulo 2. Eu quero ler a partir do verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Primeiro você tem uma exortação aqui. Paulo está dizendo, olha, vocês foram salvos, vocês precisam agora desenvolver a salvação. A outra palavra que nós usamos para isso é santificação. Desenvolver a salvação é buscar uma vida de santificação. E Paulo então trata aqui de deixar os crentes bem tranquilos quanto a isso, dizendo, vocês podem fazer isso, porque Deus está fazendo isso. Deus está operando o querer e o realizar conforme a sua boa vontade. Então você tem esta notícia maravilhosa da Escritura. Deus está operando na sua vida. Deus está operando na sua vida para que você possa trabalhar na sua santificação, para que você busque crescer. E é por isso, por saber disso, que Paulo diz então no verso 14,
fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Não reclame, coloque em prática a obra que Deus tem chamado a você a participar. Não contendam, e ele diz mais: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. E agora veja a imagem que ele vai usar: filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão vivendo num mundo em trevas, numa geração que está em trevas, e nesta geração em trevas, vocês são os luzeiros do mundo. Paulo não está inventando nada aqui, certo? Jesus já falou isso. Vós sois a luz do mundo. Mas veja o que Paulo diz mais: preservando a palavra da vida. Como é que você vai resplandecer como luzeiro do mundo? Você vai resplandecer como luzeiro do mundo preservando a palavra da vida. E a ideia de preservar a palavra da vida é de tanto proclamar fielmente essa palavra, quanto viver essa palavra. Você vive de forma correta, você vive da forma como a Escritura instrui o seu coração, e é assim então que você é santo e que você é luz para este mundo. Veja que lá o salmista então está dizendo que a palavra do Senhor é aquela que foi revelada e que esclareceu todas as coisas para ele. O que Paulo está dizendo está em acordo com aquilo que o salmista está falando, que a palavra de Deus faz. Ela dá direção, você não está perdido. Então, em resumo, Paulo está dizendo: seja santo. Para isso, obedeça às ordenanças sem reclamar, sem contender, para que vocês sejam como luzeiros neste mundo em trevas. Você foi colocado no mundo para isso, mas você é luz à medida em que você proclama e vive a palavra de Deus. Esta palavra que direciona o crente neste mundo em trevas. Por isso que você não pode, não deve deixá-la de lado. Pelo contrário, você precisa ansiar por ela, como a corça anseia pelas águas. Meus irmãos, como eu afirmei, por vezes as dificuldades da vida, elas são tão intensas que o levam a pensar que a sua alma irá secar, que levam você a lugares que parece que não há mais uma luz, ou como nós usamos a expressão, não há uma luz no fim do túnel. Não é assim que o pessoal fala? Para dizer, está tão complicado que eu não vejo um ponto de referência que me leve a sair dessa escuridão. Porque quem vê a luz do fim do túnel sabe qual é a saída. Quem não está vendo, está ali perdido. Por vezes é assim que você se encontrará. Nestes momentos você precisa ansiar pela palavra de Deus. Como diz aqui o salmista: abro a boca e aspiro, porque anelo, porque anseio pelos teus mandamentos. Você precisa desejar ardentemente os mandamentos que estão o tempo todo com você. Nós vivemos um tempo em que nós temos a Bíblia em casa, nós temos a Bíblia no bolso, nós levamos ela para lá e para cá, ela está no celular. E por mais que alguns achem que isso é terrível, eu acho isso maravilhoso. Aonde você estiver, você tem a Escritura na sua mão. Anseie por ela, busque a palavra de Deus, e o texto ensina por que você precisa fazer isso, e por que você precisa desejar os mandamentos. Você precisa desejar porque eles são maravilhosos.
Essa palavra é maravilhosa porque ela emana de um Deus maravilhoso, porque ela emana do maravilhoso Conselheiro. Essa palavra é maravilhosa porque o seu Redentor, o Senhor Jesus Cristo, é um Deus maravilhoso. Essa palavra então é útil, ela é útil para o ensino, para a correção, para a admoestação na justiça, para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você deve desejar os mandamentos, porque eles dão a você direcionamento. Como eu disse, você tem à sua disposição todo o conselho do maravilhoso Conselheiro. Como é que você não abre então a Escritura, a fim de saber o caminho que você deve andar? Nós gostamos de buscar referências de pessoas sábias, não gostamos? Às vezes você está com um problema, você pensa assim: poxa, eu vou ligar para o meu pai, vou ligar para minha mãe é tão sábia, meu pai é tão sábio. Poxa, eu tenho um amigo, eu tenho um irmão lá na igreja, que já está numa caminhada aí há muito tempo, ele é sábio, eu vou recorrer a este irmão, vou perguntar, vou tomar um conselho. E não há problema nisso, viu? A Escritura inclusive fala para fazer isso. Mas só são sábios aqueles que têm a sabedoria da palavra. Sabedoria que está à sua disposição, para que você também se torne sábio. Você busca o conselho de pessoas sábias, a fim de se tornar sábio, a fim de que um dia, quem sabe, você seja esta pessoa que ajuda os seus irmãos, por meio dos conselhos da palavra de Deus. Quando você se sente perdido, é importante lembrar que você tem a luz da palavra de Deus que direciona a sua vida, e a palavra é luz porque Jesus é luz. Ele afirma isso: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca estará em trevas. A palavra dele é essa luz. Estes mandamentos apontam para Cristo, quer seja por mostrar o caráter santo de Jesus, que é visto nos mandamentos, quer seja mostrando a você que você não tem esse caráter santo, que você não consegue cumpri-los sozinho, e que você precisa de alguém que cumpra para você. O tempo todo o mandamento está apontando para Cristo. Ele aponta para o caráter santo de Cristo, ele aponta para Cristo como o Redentor daqueles que não têm um caráter santo, mas que podem recorrer a Ele e que serão salvos. Quem encontra em Cristo, diz João, tem em si uma fonte a jorrar para a vida eterna. Logo, quem encontra Cristo tem toda a condição do mundo para nunca estar com a alma seca, para nunca estar com a sua vida envolta em trevas, porque afinal de contas você está unido àquele que é a luz do mundo e que torna você luz do mundo. Em Jesus você tem segurança e pleno direcionamento. Abra a palavra de Cristo, estude a palavra de Cristo, conheça a palavra de Cristo. Com o auxílio do Espírito Santo, anseie, aspire por conhecê-la cada dia mais. Dessa forma, você nunca estará perdido.